está sentindo, irmão. Mas eu não sei se eu não sei se o espírito quer sair do corpo, é o corpo que quer sair do espírito. Mas hoje é tarde de milagre. Aleluia. Eu já quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Já louvo a Deus por estarmos aqui. Mais uma oportunidade que Deus tem nos confiado. Ao nosso pastor Arnóbio, nossa irmã Antônia, que tem nos confiado, nossa dirigente, junto às demais dirigentes, nossas companheiras. E louvamos a Deus por sua vida também, internauta. E o tema deste mês é Atos 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Aleluia. Quem vai fazer é Ele, mas as mãos que Ele usará serão as suas. Deixa eu repetir isso aqui. Quem faz milagres extraordinários é Deus. E Deus fazia milagres extraordinários, mas a quem Ele usava eram as mãos de Paulo. Glória a Deus. Mas eu quero te convidar, irmãos, para Atos capítulo 9. Glória a Deus. Esse mês estamos falando de milagre, em busca do seu milagre. E desde amanhã, desde o início do mês, o nosso pastor, junto aos demais que passaram por aqui, vem falando sobre milagre. E eu falei aqui no tema que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Mas eu quero te convidar para Atos capítulo 9, versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a. E chamando os santos, e especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Glória a Deus. Você crê, irmão, que aquilo que está morto, Deus ainda dá vida? Deixa eu repetir isto aqui. Aquilo que aos teus olhos está morto, Deus ainda dá vida. Aleluia. Nós conhecemos essa passagem. Nós sabemos, como já foi dito aqui, a irmã que nos antecedeu, irmã Edileuza, que este período, irmão, foi o período de perseguição. O povo se espalhou. Mas eu acho tremendo que enquanto Satanás pensava que estava calando a igreja, o capítulo 9, versículo 31, vai dizer que a igreja crescia. E na verdade a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. E edificando e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, a igreja crescia em números. Aleluia. Enquanto o inferno pensou que na dispersão da igreja, Deus estava levando cada um para um lado, mas para um grandioso propósito. E qual era o propósito do Senhor? Que o evangelho fosse proclamado nos 4 cantos da terra. E a palavra diz que neste período, irmão, o apóstolo Pedro, o pastor Pedro, versículo 32, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. E ali ele encontrou um homem chamado Enéas. Aleluia. Um homem chamado Enéas, que havia 8 anos acamado. O mesmo era
paralítico. Mas deixa eu trazer algo antes, porque hoje é tarde de milagres. E o que é milagres? No original do latim é mirare, que deu origem à palavra mirar, que significa digno de admiração, estranho, maravilhoso. Milagre, irmão, é entendido como feito extraordinário que vai além do que, irmã? Das leis da natureza. Quando falamos de milagre, falamos de algo fora do comum. Quando falamos de milagres, falamos de manifestação direta do sobrenatural, da vontade divina sobre determinada situação que serve para que o nome dele seja glorificado. Irmão, quando Deus opera um milagre na vida de alguém, não é para a nossa própria glória, mas é para que o nome dele seja glorificado. E aqui eu já quero entrar, irmão, antecedendo a Dorcas, que a Bíblia fala de Enéas. Nós não sabemos muito sobre este moço, mas a Bíblia é clara em dizer que Pedro estava o quê? Passando em todas as partes que os irmãos estavam divididos. Pedro estava supervisionando para saber que aqueles que se dispensaram ainda estavam servindo ao Senhor. E neste caminho, e neste interim, do encontro ali com os santos que habitavam em Lida, o apóstolo Pedro encontra-se com um homem chamado Enéas. O mesmo estava acamado há 8 anos. Irmão, 8 anos não são 8 dias. Era 8 anos em cima de uma cama. A Bíblia não diz, mas quem sabe alguém levou ele para a porta. Quem sabe alguém levou ele para as praças. Mas a palavra diz que Pedro passava e se encontrou com ele. Irmão, quando um servo de Deus, quando uma serva do Senhor se encontra com alguém que está necessitado, irmão, é momento de Deus criar, aleluia, um cenário para a operação de um grandioso milagre. Você crê, irmão, que Deus está preparando cenário para colocar você? Porque quem vai orar é você. Quem vai dar uma palavra profética é você. As mãos que serão usadas serão as tuas. Aleluia. Pedro, irmão, se encontrou com ele. E a Bíblia diz, irmão, versículo 34. E disse Pedro: Enéas, Jesus te cura. Enéas, Jesus te cura. Em outra tradução vai dizer: Jesus te dá saúde. Presta atenção, irmão. Ele não falou no nome dele. Ah, quem está falando é Pedro. Quem está falando é Elisângela. Quem está falando é Maria. Não, ele disse: seja curado no nome de Jesus. Pois ele sabia, irmã, e foi algo tão notório, Jeane, que todos, olha o que diz a palavra, todos quanto estavam ali se converteram. Irmão, isso é coisa extraordinária. Deus permitiu aquele homem acamado por 8 anos, para que naquele dia Deus marcasse um encontro para operar milagres. E o que Deus quis fazer aqui, irmão, foi notório. Porque todos quanto estavam se converteu, mas não a Pedro, mas o Deus a quem Pedro servia. Porque ele apontou com o dedão dele, eu vejo assim, irmão, ele apontou com o dedão: ei, Enéas, em nome de Jesus, receba cura. Eu redei a séria. E tem cura nesta tarde, irmão. Tem cura nesta tarde. Glória a Deus.
Milagre, irmão, aqui notório. Mas eu quero trazer algumas coisas que o Senhor vem falando comigo. Para a operação de milagres, irmão, é preciso algumas coisas. Já foi falado algumas coisas pela manhã. E eu anotei aqui. Para a operação de milagres, primeiro, precisa-se ter um secreto com os céus. Segundo, buscar a direção de Deus. E terceiro, usar o que Ele já te deu. Havia também, depois desse episódio, presta atenção, eu disse que Pedro mandou Enéas levantar em nome de Jesus. E todos viram o quê? O milagre. O milagre foi público. Mas agora vai entrar uma mulher na cidade de Jope, uma cidade portuária, uma cidade turística, mas uma cidade conhecida pelos grandiosos milagres. Irmão, que a nossa cidade, que o teu bairro seja conhecida pelos milagres que Jesus ainda opera, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E havia em Jope uma discípula, irmão, Dorcas aqui. Primeiro, esta mulher que se chama Dorcas ou Tabita, que na tradução é gazela, ela primeiro é mencionada como discípula. E o que é ser discípula? É aprendiz, é aquela que aprende, é aquela que é serva e seguidora. Aleluia. Irmão, alguns vão dizer que ela aprendeu com Filipe, quando estava pregando nas cercanias. Nós não temos tanta base para isso, mas entendemos, irmão, que alguém evangelizou para esta mulher. E esta mulher, irmão, é chamada agora de discípula, de serva, daquela que está aprendendo, de alguém que é discipulada. Aleluia. Mas a mesma, irmão, ela traz outras características. Quais, irmã? Olha o que diz o texto, versículo 36. Era conhecida como discípula e era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Ora, Dorcas era uma mulher notável. E o que é ser notável, irmão? É alguém admirável, é alguém que chama a atenção. E Dorcas estava chamando a atenção por o que ela fazia. E o que ela fazia, irmão? Ela tinha uma agulha, ela tinha uma linha, ela tinha tecidos. E alguém propôs no coração dela que ela precisaria cuidar daquelas que eram menos favorecidas. Nós sabemos que por ser uma cidade portuária, havia muitas viúvas, pois diante de algumas tempestades, muitas mulheres perderam seus esposos. Mas eu vejo uma mulher se levantando, irmão, não só na sua característica, mas na sua ação de quê? Uma mulher dedicada, uma mulher que aprendeu e agora vai colocar em prática o que ela aprendeu. Porque muitas vezes aprendemos o que é certo, mas não praticamos. E aqui Dorcas já nos dá uma lição, irmão, que as obras não salvam ninguém, mas todo salvo precisa ter obras. Deixa eu repetir, as obras não salvam ninguém, mas todo salvo precisa ter obras. Aleluia. E esta mulher era uma mulher de obras. A palavra diz, irmão, que a mesma, ela agora fazia roupa e dava aquelas viúvas necessitadas. Dorcas, ela cuidava, irmão. Mas eu imaginei, Jeane, eu imaginei a igreja do Senhor, que essa mulher, ela não só dava o que ela sabia fazer, mas ela achou uma porta aberta
para evangelizar a tantas outras mulheres daquele lugar. Ela levava roupa, mas eu vejo aqui uma Dorca, irmão, discipulando. Primeiro ela era discípula, mas agora ela passou a discipular outras mulheres. Com o quê? Com as suas ações. Com o quê? Com as suas atitudes. E para fazer algo, não precisa dizer que faz. Faz com a mão e esconde as duas. Dorca não fazia para ser vista, mas a Bíblia é clara em dizer que ela era notável. Ela se tornou alguém notável diante de toda a cidade por aquilo que ela fazia. Mas eu acho tremendo, porque a Bíblia diz, irmão, que esta mulher tão dedicada, mulher cheia de obras, aleluia, a mesma adoeceu enquanto estava trabalhando. E aqui eu já quero falar algo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Porque muitas vezes, Jeane, irmãs, nós pensamos porque estamos fazendo a obra, não somos sujeitos a enfermidades. Porque eu estou fazendo a obra, a mão de Deus não pode fechar a porta. Mas aqui, irmão, através da vida desta mulher, o Senhor nos dá um ensinamento. Era uma mulher que estava fazendo a obra. Era uma mulher que mesmo enferma estava na obra. Mas ela adoeceu e chegou a morrer. E agora, Joyce? Quem sabe alguém lembrou do episódio de Enéas e disse: como assim? O camarada nem conhece o Deus de Pedro, nem o nosso Deus, mas ele só chegou a ficar enfermo, apesar dos 8 anos, mas estava com uma enfermidade. Mas uma palavra de ordem foi lançada e logo ele foi curado. Mas agora aquela que estava na obra chegou a adoecer e veio a morrer. Oh, irmão, como Jesus é lindo. Jesus é tremendo. Que Deus permite a situação complicar para que o milagre aconteça. Irmão, já foi dito aqui nesta manhã que Jesus, ele não se apressa. Alguém apressado diz: vem logo, Jesus, porque ele está morrendo. Mas Jesus só chegou lá depois de 4 dias, porque o tempo é dele, a hora é dele, e ele sabe como agir. Irmã, mas eu faço a obra, e por que eu estou tanto tempo enferma? Ei, irmão, o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, nem por isso Deus tirou, e ele continuou fazendo a obra, aleluia. Irmão, tem coisas que é para a glória do nome do Senhor, aleluia. Logo, irmão, alguém se quietou. E eu achei linda a tradução. Da Bíblia Viva, glória a Deus, que vai dizer que os amigos delas, não foi todos, foi os amigos. O que os amigos fizeram? Os amigos lavaram o corpo, prepararam o corpo e levou para o cenáculo. Em outra tradução vai dizer: levaram ou colocaram ela na sala de cima, no quarto de cima. Oh, irmão, deixa eu parar aqui para você entender. Irmão, era uma mulher de obras. Ela já tinha ajudado a muitas pessoas, mas alguns amigos olharam para ela morta, dai astéria, e disse: quem disse que essa história vai terminar assim? Vamos levar para o quarto de cima. Quarto de cima é lugar de secreto. Quarto de cima é lugar de intimidade. Quarto de cima é lugar de segredo com os céus. Ora, irmão, nós sabemos
que quem morre a gente faz o quê? Coloca embaixo. E por que esses amigos vai levar para o quarto de cima? É marraço. Ô irmão, aí eu anotei esse negócio. Terra e astéria. Amigos, ele não enterra. Ele coloca no quarto de cima. Amigos de verdade, quando vê alguém morrendo, ele diz: quem diz que você vai morrer? Vai não. Se depender de mim, eu tenho intimidade com os céus. Eu vou levar para o quarto de cima e vou falar com alguém que tem segredo com os céus. Irmão, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Deixa eu falar de novo, porque o Espírito Santo ficou bradando nesta madrugada. Esta enfermidade não é para a morte. Tem amigo que vai levar para o quarto de cima. Ai, astéria. É dizendo, irmão, eu não aceito. Quem levou para o quarto de cima, Jeane, olhou para ela, como assim? Ela vai morrer? Vai não. Eu tenho segredo com os céus. Eu vou procurar quem tem segredo com... Ai, a súpia. Oh, irmão, quarto fala de intimidade. Quarto fala de segredo, de lugar de oração. Mas eu quero te fazer uma pergunta nesta tarde. Muitos têm crédito com homens, mas eu quero saber se você tem crédito com os céus. Irmão, a casa estava cheia, súpria, mas só alguns levou para o quarto de cima. E sabe o que o Senhor me lembrou? Que eu gosto de falar do que eu vivo. Alguns anos já, nesses dias, eu fui para o culto em ações de graça da minha amiga, Quitéria. Alguns anos ela vem padecendo de uma enfermidade. O médico descobriu que o coração estava inchado. E que a qualquer momento ela poderia morrer. Mas a gente é amiga. E eu lembro que a primeira pessoa que ela conversou após sair daquela consulta médica foi comigo. E nós passamos, irmão. Eu disse: quem disse que você vai morrer? Deus vai mudar esse quadro. Irmão, mas o negócio complicou. Eu quero encurtar isso aqui para terminar, para entrar na mensagem. Terminar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Mas eu lembrei disso aqui, porque eu lembrei do nosso pastor. Em uma madrugada, irmão, coisa boa é ter amigo que tem negócio com os céus. Porque quando eu e você estamos prestes a morrer, tem alguém que diz: eu não vou desistir de você. E naquela madrugada, o Espírito Santo me acordou inquieta e comecei a orar sem saber por quem estava orando, Joyce. E eu recebo um WhatsApp dela. Ela ofegante. Ela estava indo para o HGE, Jeane. Ela quase não conseguia falar, porque o coração inchado, ele tapa as veias. Aleluia. E ali eu comecei a chorar. E disse: você não vai morrer. Irmão, foi instantâneo. O Espírito do Senhor manda uma mensagem para o seu pastor. Irmão, nós conhecemos nosso pastor. Ele não é muito bom de olhar a mensagem, não. Ele só olha depois de alguns dias. Mas naquela hora, 1h30 da manhã, assim que eu enviei a mensagem, ele entrou. Ele visualizou e me deu uma resposta do céu. Ela não vai morrer. Jesus está chegando lá. Irmão, eu mandei uma mensagem para ela e disse: ei, minha filha, o anjo do Senhor disse para mim que você não vai morrer. Então não vai. Irmão, para encurtar a história, esses dias eu fui para o culto e ações de graça dela e fui uma pregadora.
Porque a gente passou no vale, mamãe, tem que passar também, olha, tem que sentar na mesa e desfrutar do banquete. Aí ela disse, é você, querida, é você. É você que vai pregar. Eu digo, eu vou para contar o que a gente vivenciou. Não dá para contar tudo, mas eu quero encurtar, irmão. Jesus cura. Ei, a pergunta nesta tarde é, Jesus ainda cura? Oh, irmão, o nosso Deus, ele não mudou, ele não mudou, ele não mudou. Esses dias confundindo a medicina, já faz mais de 6 anos nesse processo, mas Deus deu vitória. Ela fez exame e o médico olhou o diagnóstico e disse, como assim? Deixa eu olhar os outros. Não, tem alguma coisa errada. Ei, irmã, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Tem enfermidade que será para a glória de Deus. O médico, irmão, quando olhou, ficou sem entender, porque o coração que estava preste, ele diz assim, é uma pressão. É uma panela de pressão, né? Preste a explodir. Ô, Jeane, estava agora como um coração de bebê. Foi assim que saiu o novo diagnóstico. E vou dizer mais, sabe o que Deus mais fez no meio deste vale? Aleluia. Ela nem tem idade para ser aposentada. Aí uma advogada pegou a causa e disse, minha filha, depois de tantos anos de luta, nós pegamos o pior juiz. Esse juiz nunca me deu uma causa ganha. Ô, irmão, mas enquanto tem amigo que tem segredo com os céus, ele guerreia com você. E Deus dá vitória a você e a ele. Tem resposta para você e para os seus amigos. Porque aquela mulher tão religiosa, advogada, eu disse, Elfia, foi Deus que colocou ela na tua mão. E ela estava cuidando da mulher. E agora ela chamou, disse, minha filha, chorando, o teu Deus é grande. Porque ele nunca assinou, mas hoje na madrugada ele pegou e assinou os papéis. A partir de hoje tu és aposentada, vai ganhar mais do salário. Oh, irmão, quem faz isso é Deus, quem faz é Deus, irmão. Deus cura, Deus muda protocolo quando a igreja está de joelhos. Aleluia. Irmão, essa mulher tinha crédito com os céus. Coisa boa é ter crédito com os céus. Mas eu acho tremendo, irmão, eu vou correr aqui. Aqueles moços vai até Pedro, sabendo que Pedro estava ali próximo na cidade de Lida. E olha o que ele diz: Pedro, vem conosco, não demores. Mas já foi dito aqui nesta tarde e pela manhã, irmão, que Deus, ele não tarda nem falha. Ele chega na hora exata. E ele está permitindo tudo complicar para que o milagre extraordinário aconteça na tua vida. Pedro, irmão, ele atende. Eu vejo aqui, irmão, Pedro como a representação de Cristo, que ouviu o pedido e logo atendeu. Porque ele poderia dizer: eu estou fazendo uma grande obra aqui, eu vou fazer o que lá do outro lado? Mas Pedro ouviu: Pedro, vem conosco. Pedro, vem com pressa. E Pedro vai, irmão. Quando Pedro chega, a casa está cheia. Porque assim, está pensando que todo mundo está com você, mas a casa sempre fica cheia, irmão. É para ver o que acontece, é para ver se já enterrou, oh irmão. Mas ainda tem segredo com os céus, aleluia. Esta mulher, ela tinha crédito nos céus, aleluia. Pedro chega, a casa está cheia, o quarto está cheio. O que é que o povo está fazendo lá no quarto? Só para olhar para o defunto? Irmão, Pedro aqui toma uma postura de Cristo. Quando Jesus, irmão, quando chegou na casa de Jairo, que foi ali curar a filha de Jairo, irmão,
Eu acho lindo Marcos 5, 40, 43, que vai dizer, Jesus olha e diz, eu só entro se esse povo sair. Eu só vou entrar se há incredulidade sair. Só tem milagre, irmão, se a incredulidade sair. Porque quem estava lá era as carpideiras, fingindo que estava chorando de verdade, fingindo sentimento. Quem estava lá, irmão, estava rindo. Quando ele disse, a menina está dormindo. Alguém que não entendeu mais Jesus, irmão, ele vai dizer, eu só entro se esse povo sair. E logo que o povo foi posto para fora, Jesus entrou, Jesus entrou, Jesus entrou. Ei, irmão, tira aquilo que está como embaraço, impedindo o teu milagre. Aleluia. Peça a visão do alto. Pedro olhou e disse, sai todo mundo. Ah, pastor Pedro, olha aqui o que ela fez. Sim, eu já vi, agora saia. Sabe por quê? Porque eram incrédulas. Nós vivemos em uma geração, irmão, incrédula, que quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Muitos estavam ali por aquilo que ganhava, não pelo Deus a qual ela estava apresentando. Por isso que o apóstolo Pedro, irmão, ele agora coloca todo mundo para fora. Eu achei algo interessante. Irmão, busque a direção de Deus. Nem tudo Deus vai curar, mas tem coisas extraordinárias que vai acontecer. Uma vez eu ouvi isso e guardei, estou guardando para sempre. Você fará orações às vezes tão simples, e Deus fará milagres extraordinários. E às vezes você vai orar, vai fazer tanta coisa e nada vai acontecer. Sabe por quê? O poder é dele, a glória é dele, a majestade é dele. Ele faz o que quer, na hora que quer, como ele quer. Ele não pede opinião a ninguém quando ele quer agir. Irmão, o pastor Pedro entendeu. Preste atenção. Ele entra no quarto, depois que tirou todas, a porta foi fechada. E pondo-se de joelhos, orou. Ora, Pedro se pôs de joelho. Ora, irmã, ele não poderia até, oxe, eu orei ali, ó, o paralítico levantou. Não é só chegar aqui e orar. Irmão, ele foi pedir direção do alto. Porque ele sabia, Jeane, que é só a mão que é dele, mas o poder é de cima. É só a voz que é dele, mas quem dá ordem é cima. E Pedro pôs-se de joelhos. Presta atenção, irmão, a palavra é clara. Versículo 40. Ele não se virou para ela, ele foi orar. Ele foi buscar o quê? A direção de Deus. Ele foi buscar a direção de Deus. Parece que eu vejo Pedro perguntando para o Senhor: qual é, Senhor, a tua vontade? Qual é, Senhor, a tua vontade? Ontem o Senhor me usou fazendo milagres e maravilha notório, mas aqui eu entendo, irmão, ali foi algo público, mas aqui era algo particular. E se Deus não quisesse fazer? Ai, a súpria. Ah, mas ela tem obra. Mas se Deus não quiser fazer? É por isso que o pastor Pedro, ele foi buscar a direção do alto. Tiago 5,15 vai dizer que a oração da fé salvará o enfermo. Ora, irmão, olha o que diz o texto. A oração feita com fé, o que acontece? Salva, liberta, cura. Agora continue o texto. E o Senhor levantará.
É o Senhor dizendo através de Tiago: você ora, mas quem levanta sou eu. Você ora, mas sou eu que opero milagres. Aleluia. O seu dever e o meu dever é orar, buscar, irmão, até que Deus nos dê uma resposta. Pedro ficou orando. E logo, irmão, em sequência, ele voltou-se para ela. Olha o que diz a tradução Viva. Voltando-se para a mulher morta, veio uma palavra de ordem. Ai, a súbria. Oh, irmão, deixa eu dizer de novo, que eu acho que você não entendeu. Pedro aqui, irmão, ele representa eu e você, diante de alguém que está morto, aleluia. Ele virou-se para ela e veio uma palavra de ordem. E qual foi a palavra que agora ele vai proferir? Tabita, levanta-te. Tabita, levanta-te. Sabe o que Jesus está dizendo nesta tarde? Eu estou chamando alguém pelo nome, dizendo: ei, levante-se. Está morto, mas eu vou te dar vida. Está morto, mas tem ordem de vida nesta tarde. Irmão, isso é tremendo, porque ele chama ela pelo nome. E é Deus dizendo: eu vou te dar vida outra vez. Aleluia. E eu achei algo interessante, eu já estou encerrando. Porque o nosso Jesus é muito detalhista. Irmão, ela ouviu a voz de Pedro. Mas nós entendemos, irmão, que não foi a voz de Pedro que fez o morto ouvir. Foi a palavra profética que veio do céu. E Pedro, usando a fé, vai dizer: Tabita, levanta-te. E algo interessante, irmão, que ela abre os olhos, olha para ele e assenta-se. E o Senhor falou comigo. Primeiro, ela ouviu a ordenança. Segundo, ela abriu os olhos que estavam fechados. Porque quem está morto, ele não enxerga mais nada. Mas outra coisa, ela sentou-se. E eu parei nisso aqui, porque eu disse: Deus, em tantos textos na Bíblia, quando uma ordem foi dada, logo alguém levantou. Mas ela, Edileuza, assentou-se. Por que assentou? Porque era Deus dizendo: ei, vai voltar para o mesmo lugar, vai voltar para a mesma função. Estava morta, mas eu te darei vida para você continuar aquilo que foi parado. Aleluia. Eu lembrei dessa minha amiga, irmão, porque nesse processo, Sandra, Satanás, não achando por bem, colocou uma depressão. Ela é dirigente. E teve um dia, Joyce, que eu liguei para ela detida, presa no quarto, Jeane, chorando sem força. Mas nós somos Pedro. Nós somos Pedro que ainda... Ei, levanta. Levanta que ainda não terminou. Levanta que ainda tem continuidade. Tem continuidade. Alguém está pensando que acabou o teu ministério? Quem disse? O Senhor me trouxe aqui para dizer: ainda vai começar, Maestéria. Porque o que eu farei é coisas maiores. É coisas maiores. Irmão, a palavra de ordem, ela assentou-se, mas ainda não tinha força. Olha o que diz o texto: tomando-a pela mão, ajudou a levantar. Oh, irmão, só levanta outro quem sente a dor do outro. O apóstolo Pedro, ela ficou sentada na cama. Ele disse: e vai ficar aí, o milagre é completo.
Deus não faz nada pela metade. Levanta. Irmão, isso é profético, isso é profético. Ele a pegou pela mão e ajudou a levantar. Por que ajudou? Porque ela estava sem força. Ela até ressuscitou. Ela até ouviu a palavra. Ela até abriu os olhos, que ela estava cega. Mas ela estava sem força. Mas a quem Deus deu ordem, e através da mão de Paulo, milagres extraordinários o Senhor fez acontecer. É através da tua mão, é através da tua mão, irmão. Você crê? E mais que isso, ele pegou-a pela mão e disse: vamos lá para fora. O que Deus fez foi no secreto. Mas agora, o que Deus faz, milagre que Deus faz, irmão, não pode ficar entre quatro paredes. Ele pega ela pela mão e diz: vamos para a porta. Vamos para a porta. Olha o que diz o texto: chama os santos, chama as viúvas, porque ela está viva, está viva, está viva. Eu vim dizer nesta tarde que o Senhor já te deu autoridade de levantar alguém que está morto. Morta onde? No ministério. Morta onde? Casamento falido. Morto aonde? Em delitos e pecado. Irmã, eu até ouvi a palavra, mas não tenho força. Aí a gente é Pedro. Levanta, levanta que eu te ajudo. Chega que eu te... Chega que eu te ajudo. Fica de pé, igreja. Você crê que tem milagre? Irmãs, eu vi um câncer. Jesus, ele não mudou. Eu vim dizer que aquilo que está morto, ele dá vida. Eu vi um ventre e um câncer maior do que uma laranja. Mas através das mãos de Paulo. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, irmão, isso é profético. O meu coração está em chama. Porque o Senhor me dá autoridade de dizer isso. Eu usarei as tuas mãos, e eu vi aquele câncer caindo na minha mão. E sabe o que o Senhor me ordena? Diz: é na tua mão, é na tua mão, é na tua mão. Tu vais orar e milagre extraordinário o Senhor fará. Quem vai fazer ele? Mas a mão que ele vai usar é a tua. A boca que ele vai usar profética é a tua. A agulha quem tem é você. É só você que sabe lidar com ela. Tem raço, tem biarraia séria, tem barraia súbria. Oi, Madileusa, redequeia séria. Coloca a mão aí no útero da Quitéria. Tem raço. Que o Senhor, ele repreende inflamação. Hoje é tarde de cura e de milagres. Irmão, eu estava ali, as meninas cantando, e o Espírito do Senhor falando: estou visitando alguém cancerígeno. Haverá milagres extraordinários. E toda a cidade ficou sabendo, porque foi notório. Nem todos creram, mas a notícia se espalhou. Tem milagre, Jane, que nem todos vão crer.
Mas vai chegar lá. Vai ter. Ó, irmão, começa a apresentar alguém aí. Que Deus tem colocado no teu coração, que precisa de milagre. Irmão, eu não estou falando de dor de cabeça. Não. Eu não estou falando de dor no pé. Eu estou falando de milagres extraordinários, que Ele mesmo prometeu, que através de nós faria coisas maiores. Tem coisas maiores. Alessandra, canta aqui, tem vida aí, irmão. Ai, Astéria. E minha raia super.